Olá, estamos com vocês em mais uma aula da Mulher Antifrágil. E hoje nós vamos falar aqui com vocês sobre autocontrole, né? A mulher antifrágil, ela se controla. Só que antes de começar o nosso assunto de hoje, eu quero convidar você que ainda não me segue no canal do YouTube, que você se inscreva, Priscila Rodovalho Cunha, e também você ative as notificações. Toda semana nós temos uma aula exclusiva, né, que é colocada no ar e você vai receber em exclusividade. E também você que ainda não me segue nas redes sociais, Priscila Rodovalho Cunha no meu Insta, no meu Facebook. Nós temos muito conteúdo para você lá. Um conteúdo para ajudar você a se tornar antifrágil. Tá bom? Então, gente, vamos lá, vamos de conteúdo? E hoje o nosso conteúdo é sobre autocontrole, né? E autocontrole eu acho que é algo que todos nós, seres humanos, não somente mulher, nós precisamos ter. Começa a pensar comigo, né? O que a falta de controle ocasiona em você? O que você pode perder não tendo o autocontrole? Porque as pessoas elas acham assim, será que eu preciso ter esse autocontrole mesmo? Se eu precisar, eu tenho. Só que a questão é mais séria que você imagina. Eu conheço pessoas, e eu mesmo já passei situações na minha vida em que eu perdi muitas coisas porque eu não tinha domínio próprio, porque eu era totalmente descontrolada, né? Eu era uma pessoa que era totalmente dominado pelas tuas emoções. Você é dominado pela situação que está acontecendo ao teu lado. E a mulher antifrágil é aquela que ela não é perfeita, ela não é a Mulher Maravilha, mas ela aprendeu a se controlar. Então, eu não tenho aqui, eu esqueci de trazer para a nossa aula, mas vai estar disponível no meu site a pulseirinha autocontrole. Porque eu acho que isso para mim é uma das grandes sacadas para nós, como seres humanos, né? E para começar aqui, eu queria abrir um texto da Bíblia com você. Vocês sabem que, como evangélica, eu acredito que a palavra de Deus ela tem que reger as nossas vidas. Sem a gente ter a Bíblia como nosso guia é impossível. E eu quero dizer para você que eu alcancei autocontrole na minha vida por causa da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus seria impossível, pelo meu temperamento, pela pessoa que eu sou, né? Então abre comigo lá em Provérbios, né? Depois você pode ler Provérbios 25, 28, diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não se sabe dominar-se. Olha que forte. Então presta atenção. O que é uma cidade sem seus muros? Você já sabe o que é isso? Eu fiz uma viagem com o Lucas para a Espanha e lá nós fomos conhecer Toledo. Não sei quantos de vocês já foram. E a cidade de Toledo é uma das poucas cidades que ainda existe até hoje os muros que protegiam a cidade. Então, na história antiga, né, na época medieval, antigamente, muitos anos, existiam os castelos, as cidades, e todas as cidades elas eram protegidas por muros. Né? Então aqueles muros eram muros altíssimos, tanto que as muralhas da China, né, para quê? Era proteção para que eles não entrassem aonde? Nas cidades. Então era muito de costume, para você entrar pela cidade, você tinha que passar por um portão, porque tinham os muros que protegiam aquela cidade, né? É igual hoje. Hoje os nossos muros, os muros que protegem as nossas casas, por exemplo, existem os muros que protegem os apartamentos, existem os muros que protegem as casas. Eu moro num condomínio. Esse condomínio, ele tem os muros, né? Esse condomínio é totalmente controlado, monitorado. Além da minha casa ter o muro dela, eu estou num condomínio que também tem a proteção. Se você não tem muros para se proteger, proteger tua casa, no caso aqui, proteger as cidades elas eram totalmente atacadas. Por que esses muros, eles existem? Eles existiam, né? Eles existiam para quê? Para proteção. Era uma proteção daquela cidade. Aí tinham pessoas específicas olhando o tempo todo, porque quando tinha alguém para vir ou contra-atacar, ou exércitos, eles já viam longe e aí eles se preparavam. E aquela muralha, aquele muro, ajudavam muito a não ter invasão, né? Então, eu lembro das muralhas de Jericó. A Bíblia mostra que aquelas muralhas, elas eram indestruíveis, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas aquela muralha era muito forte,
tinha um portão para entrar na cidade de Jericó. Os muros protegiam Jericó. Aí o que esse versículo diz? Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então, como estão os teus muros, né, mulher? Né? E acho que essa aula fala até para qualquer pessoa, homem, mulher, jovem, idoso, casado. Por quê? Porque nós temos que ter os nossos muros, e os nossos muros, ele é que nos protege. Porque pessoas que não têm muros, ela diz aqui, é assim, quem não se sabe dominar. Então, uma pessoa que não tem muros, não tem uma proteção, ela é como o vento vem, leva ela, o vento vai, leva ela. Como a cidade com seus muros derrubados. Qual é a probabilidade de ter invasão dessa cidade ser atacada, dessa cidade ser tomada por outros povos se não tem muros? Se os muros da cidade não estão bem construídos? É tipo 80%, gente. Altíssimo, altíssimo. Então, nos muros das cidades permaneciam, olha só, os guardas que de longe avistavam qualquer movimentação e perigo aproximando. E assim a possibilidade de se preparar para resistir ao inimigo era maior. Então, lembra aqui agora, os muros protegiam as cidades. E aqui na Bíblia, Provérbios diz, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não se sabe dominar. Olha que forte. Então, quer dizer, ele comparou uma cidade sem muro, quem não sabe dominar. O que é você não dominar? Você não dominar é você receber um telefonema e aquele telefonema te tirar do sério. É você ouvir uma mensagem ou alguém te mandar uma mensagem, uma pessoa no trânsito te tirar sua paz. Sabe, situações poucas, por exemplo, faltou um funcionário na tua empresa, algo que você perdeu o controle. Né? Ou alguém foi infeliz em falar algo para você, alguém não teve sabedoria. Gente, já falaram tantas coisas para mim, estava lembrando esses dias, como eu passei situações na minha vida em que no início eu não tinha menor autocontrole, mas hoje, quando alguém fala algo que me fere ou que me machuca e eu sei que está falando de propósito, eu respiro fundo e não falo nada. Eu era muito reativa, eu era muito impulsiva. Quem perdia era eu. Por quê? Eu me descontrolava, falava que não devia, agia como não devia. Já perdi muitas coisas na minha vida por causa dessa falta de autocontrole. E esse texto de Provérbios diz, um homem que não tem domínio próprio é como uma cidade que não possui muros. Então, mulher, você que não tem domínio próprio, é uma cidade que não possui muros. Um ser humano sem proteção, dominado facilmente, é refém de si mesmo e dos outros. Toda vez que você não tem domínio, né, não tem domínio na tua língua, não tem domínio na tua boca, gente, esse negócio de autocontrole vai em todas as esferas das nossas vidas, né? Então, é tão forte que você pode não ter autocontrole dos seus pensamentos, você pode não ter autocontrole das suas emoções, você pode não ter autocontrole da sua carne, seus desejos, suas vontades, você pode não ter autocontrole da tua língua, você pode não ter autocontrole na tua altivez, na tua arrogância. Então, aqui, para vocês verem tanto que é forte essa questão de você ter autocontrole, de você conseguir realmente se dominar. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser idiota, que as pessoas têm que te humilhar. Não concordo com isso. Mas eu acho que nós precisamos aprender a se controlar. Porque todas as vezes nós vamos passar por situações, por exemplo, quantas vezes falam coisas para você, mulher, que você não gosta? Vamos lá, um exemplo. Quantas vezes o teu marido te feriu com palavras? E aí você vai lá e dá, toma cá, toma lá, né? Toma cá, toma lá. Tipo, eu não acho certo. Quero dizer para você, mas isso não é justo. É verdade, não é justo. Mas se você quer restaurar seu casamento, se você quer mesmo que dê certo, você precisa ser sábia. Eu lembro de uma vez que eu passei uma situação com o Lucas, em que eu fiquei muito chateada com ele, muito mesmo, muito. E no início do meu casamento, quando ele errava, eu botava o dedo na cara dele, eu apontava para ele, eu criticava. Aí eu falava, tá vendo, você perdeu, tá vendo, você errou, tá vendo, isso aconteceu. E dessa última vez, acho que deve ter uns 2 anos isso, a gente passou uma situação difícil e que ele pisou na bola e eu fiquei muito feliz, porque quando ele veio conversar comigo, eu falei, amor, aconteceu, tô contigo, tô do teu lado
Acho que a gente tem que aprender a lição do que aconteceu nas nossas vidas, dessa situação toda, e bola pra frente. Tive que controlar a minha língua. Vocês acham assim, você foi omissa? Não, eu fui sábia. Lógico, lá na frente eu tive a oportunidade de chegar para ele e falar assim, aquela situação, você lembra dela? Mas já tinha passado, já estava resolvido, e a gente foi ter uma conversa e a gente riu da situação. Eu falei, você realmente, você deu uma bola fora, não precisava daquilo. Ele falou, não, eu sei. Só que o que a gente muitas vezes faz? Quem não tem autocontrole faz o quê? Quem não tem domínio próprio faz o quê? Você não devia ter feito isso, tá vendo? Olha só, que absurdo. Cara, se a pessoa já foi em você, ela já está chegando para você, está dizendo que está mal. Por mais que ela tenha errado e ela demorou até para aceitar, mas existe uma maneira certa de falar. Sabe, é tipo você quer uma promoção no teu emprego, mas você é uma pessoa totalmente desenfreada das tuas emoções, você não tem controle. Vamos botar, você chega de manhã lá, você está mal-humorado, você está com raiva por uma situação, todos os teus funcionários, os teus subalternos ficam à mercê das tuas emoções. Você não tem domínio nenhum das tuas emoções, nenhum. Você foi para trabalhar, te fecharam no trânsito, meu Deus do céu, esse é o fim do mundo, você abaixa o vidro, você xinga a pessoa. Calma, gente. Aí aquele ali foi a gota d'água para você. Você chega no trabalho, você desconta em todo mundo. Pessoas que chegam em casa, marido e mulher, pais, chegam em casa, os filhos estão ansiosos querendo ver vocês. Você teve um dia péssimo no trabalho, você chega em casa totalmente descontrolado, você vai, em vez de chegar, dar um beijo, dar um abraço nos teus filhos, falar, eu te amo, como foi seu dia, como foi a escola? Não, já vem batendo, já vem. Sabe, tipo, tem que ter um momento certo de falar as coisas. Eu estava lembrando, acho que eu contei numa aula, um dos meus filhos tirou nota baixa e não tinha atualizado ainda a aula, porque eles têm vários testes, vários trabalhos e vai somando até a nota final. A Priscila de antigamente, sem controle, sem domínio próprio, ela ia chegar e falar, isso aqui, essa nota, por quê? Eu vou ficar de castigo. E eu aprendi a perguntar, meu filho, você está com a nota baixa, você precisa de ajuda? E ele falou, não mãe, essa nota vai ser atualizada, porque você não atualizou. E eu confiei. E aí o professor atualizou, acho que umas 2 semanas depois, e veio que realmente a nota dele tinha subido. Agora eu fiquei pensando, imagina se eu chego totalmente desenfreada, você tirou nota baixa, por isso você não quer saber. E você nem ouve os teus filhos. Muitas vezes você perde o relacionamento com teus filhos, você perde o relacionamento com pessoas queridas, você perde posições, você perde um novo degrau na tua vida por causa totalmente do teu temperamento, descontrole das emoções. Gente, nós vivemos num mundo louco e a gente tem que aprender a lidar com esse mundo. Você quer uma coisa hoje, rede social? Meu Deus do céu! Quando eu faço as caixinhas de pergunta, é muito engraçado. Eu recebo cada coisa. Tem gente que fica ofendida com as minhas respostas. Se eu não tiver controle peraí, eu estou na rede social, eu estou me expondo. Eu vou responder aquilo que eu acho, mas eu não tenho que agradar todo mundo. Existem pessoas que não vão concordar comigo. Agora, eu concordo que se você não concordou com o que eu falei, fica calado, mas tem gente que não é assim, tem gente que não tem controle. Chega, escreve, agride. Tem pessoas que chegam a ser agressivas, né, na escrita. Só que hoje eu dou risada, tipo, isso não mexe comigo. Porque eu sei que não é verdade. Eu não agradei ela e eu falei, olha, não tem que dar satisfação. Só que isso antigamente mexia muito comigo. Por quê? Porque era como se aquela pessoa fosse totalmente sem respeito por mim. Sabe? Só que eu hoje, como eu aprendi a ter controle, eu não falo para você que eu tenho controle de 100%, não. Eu acho que eu estou 80%, ainda falta 20%. Falta 20%, mas eu melhorei muito, gente. Eu melhorei meu tom de voz, sabe? Às vezes aqui em casa tinha uma coisa errada fora do lugar ou algum dos meus ajudantes, né, meus secretários aqui, as pessoas que me ajudam todos os dias, fazia alguma coisa errada, eu já chegava, você não fez isso por isso, por quê? Calma, pergunta, fulano, vem cá. Hoje você você conseguiu limpar aqui? Ah, hoje não. Ah, tá bom. Ah, eu limpei. Ah, então, eu acho que podia limpar mais um pouquinho, ficou assim, assim, assim. Com cuidado, com carinho. Eu tô contando uma coisa para vocês que eu venci, que eu não era assim. Eu achava assim, eu vou falar do jeito que eu quero, a pessoa tem que aguentar. E não é assim, a vida não é assim.
e nós temos que ter o quê? Nós temos que ter moderação. Agora, presta atenção no que é a moderação. Olha que coisa interessante. Moderação. O muro interior que nos protege é moderação. No original grego significa autocontrole, estabilidade de mente. Então, moderação é autocontrole, estabilidade de mente no original. Sabia disso? Olha só, sabe o que é moderação? Moderação é a capacidade de responder às paixões e aos desejos, não mais por instinto humano e pecaminoso, mas por meio da palavra de Deus. Aí eu falo para você que eu não tenho como separar a palavra de Deus dos meus ensinamentos, porque eu não acredito que você vai conseguir ter um domínio próprio, autocontrole, se você não é guiado pelo poder do Espírito Santo. É muito difícil, gente. Eu sei porque convivo com pessoas que vieram para a igreja, que não eram evangélicos, que se tornaram uma nova criatura através de Jesus, do poder do Espírito Santo. E o meu próprio pai fala que ele é extremamente violento, agressivo. Ele teve que se resolver muito em muitas áreas da vida dele, principalmente no autocontrole, né? Vocês veem hoje o meu marido, o Lucas, ele é um cara extremamente controlado, paciente, mas ele não era assim. Eu sei, eu tô com ele há 20 anos, ele era extremamente impulsivo, explosivo, como eu também. Mas nós fomos melhorando aos poucos, nós entendemos que nós precisávamos do espírito de moderação. Olha só o que fala, moderação, vou repetir, é a capacidade de responder às paixões e aos desejos, não mais por instinto humano. Então, quer dizer, muitas vezes, pessoas que perdem a família, pessoas que perdem a esposa, porque elas estão cedendo à carne, cedendo aos desejos, às paixões. Olha o que diz aqui, moderação é a capacidade de responder às paixões e aos desejos, não mais por instinto humano e pecaminoso, mas por meio da palavra de Deus. Então, existe uma área da tua vida, você precisa listar isso. Uma tarefa que eu dou para você. Você vai listar qual é a área da tua vida que você não tem autocontrole. Qual é a área da tua vida que você não conseguiu ainda se controlar? Né? É a tua arrogância, a tua altivez, você se acha maior do que os outros. Sabe, por mais que você seja, existem pessoas que vão falar assim, mas eu sou mesmo, mas você não precisa mostrar. Eu acho que a maior característica de um ser humano é a humildade e a sabedoria. Sabedoria em não ter que se mostrar. Sabedoria é falar assim, eu não preciso, eu sei quem eu sou o maior aqui dessa sala. A Bíblia tem um versículo que ela diz assim, né? Quando você sabe quem você é, eu esqueci um versículo agora, mas é mais ou menos assim, quando você sabe quem você é, tipo, você chega, senta no pior lugar, deixe que o dono da casa, né, te chame, te ponha assentado ao lado dele. Existem pessoas que elas se acham as poderosas, elas já chegam tomando conta do ambiente, aí chega alguém e fala assim, dá licença desse lugar, eu preciso desse lugar. Você vai passar um carão. Quando eu falo para você espírito de moderação, você é a pessoa mais inteligente daquele lugar, você é a pessoa com mais diplomas, você é a pessoa, você é o cara. Mas você chega lá como se você fosse nada, quietinho, humilde, sentadinho no canto, caladinho. E as pessoas vão dizer, olha, o fulano está ali, ciclano está ali, olha, vocês viram? Chama ele para cá. Isso é você ser sábio. Isso, né, são pessoas que dominam a sua altivez, a sua arrogância. Pessoas que dominam a sua língua. Cuidado com a tua língua. Cuidado com o que sai da tua boca. Você pode machucar muitas pessoas porque você tem uma língua desenfreada. Acho que a maior dádiva do ser humano, eu esqueci a palavra, mas a maior qualidade de um ser humano é ele ter, sabe, domínio próprio da tua língua. Mesmo que você ache que você tem o direito de falar, você não vai falar. Tomar cuidado. Tem um livro do Bispo Rodovalho, que é Rosto de Pedra. Lá ele fala, você ter rosto de pedra, ouvido de discípulo e língua erudita. E eu gosto muito da língua erudita, porque eu acho que a língua erudita é quando você é sábio no teu falar o tempo todo. E eu quero dizer para você, mulher, que nós precisamos ser sábios o tempo todo. A gente precisa ser sábia com a gente mesmo, a gente precisa ser sábia com o nosso marido, com o teu namorado, teu noivo, com teus filhos, na tua família, na tua casa, com teus irmãos, com os teus amigos. Nós precisamos ter sabedoria em todas as áreas das nossas vidas. Ninguém avança sem sabedoria. Quantas pessoas, elas querem satisfazer os desejos carnais dela e elas botam tudo para perder. Às vezes você está lá tendo um desejo carnal, uma vontade daquilo, disso, de satisfazer sua carne, mas você sabe que aquilo ali vai ter consequências sérias. E aí você prefere
se controlar, ter domínio próprio, por amor à tua família, por amor aos teus filhos, por amor a você. Porque às vezes você vai lá, vai satisfazer a tua carne e é momentâneo, vai passar. E aí depois, o que você vai fazer? Um estrago foi feito, isso é muito sério. Né? Então, pensamentos, emoções, pessoas que não controlam os seus pensamentos, pessoas que não controlam as suas emoções. Eu falo que quando você não controla teus pensamentos, as tuas emoções, você se torna escravo deles. E quando você se torna escravo deles é um perigo, gente, porque você é totalmente dominado. Acordou de manhã, você acordou azedo, você acordou com raiva, tipo, veio um pensamento na tua mente, pensamento de ódio, pensamento de raiva, pensamento de ira, medo. E você é tomado por isso. Gente, pelo amor de Deus, eu já falei para vocês em outras aulas que nós podemos dominar, sim, os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são totalmente dominados por nós mesmos, basta a gente querer. Eu não sei se você conhece o apóstolo Paulo, para mim é um dos grandes apóstolos da Bíblia, um dos grandes homens de Deus. Ele teve um espinho na carne, né? Eu vou ler para você, 2 Coríntios 12, 7 e 9 diz assim: e para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, esse texto é muito forte, porque ele fala: eu pedi ao Senhor 3 vezes que se afastasse esse espinho na carne. Só que esse espinho na carne era quem mostrava para Paulo que ele não era nada, que ele não era ninguém. Eu não sei se vocês sabem, mas Paulo foi um apóstolo que perseguiu os cristãos muito e ele se converte. E ele era um cara muito, né, falava várias línguas, dotado de muito conhecimento. Ele era judeu, ele era o cara. Uma das missões dele era destruir os cristãos. Mas nesse meio tempo ele se converte. E ele se converte e ele começa a arrastar essas multidões a favor de Jesus para salvar vidas, né? Ele fala que um espinho na carne foi me colocado. E eu falo muito, algumas pessoas aí, tem várias hipóteses, né? Dizem que esse espinho na carne foi colocado em Paulo para que ele pudesse sempre lembrar que, né, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, que ele não era nada, que ele tinha que ter domínio próprio. Por quê? Ele era um cara muito inteligente, transitava em todos os lugares. Então eu acho assim que o espinho na carne dele era para ele estar bem assim, o tempo todo sendo controlado por ele mesmo. Porque ele mesmo fala, né? Ele perseguiu, ele era arrogante, ele era altivo, para que isso tudo não pudesse dominar ele, não pudesse destruir ele. Então, e aí eu fico pensando, se Paulo passou por isso, quem somos nós para não passar, né? Quem somos nós para não passar por essas situações? Engraçado que tem muitas pessoas que acham, por elas serem assim, terem esse comportamento, elas vão morrer assim. Eu quero dizer para você que não, é possível você mudar. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles foram libertos. Eles eram escravos, só que muitos foram embora, né, para o deserto, era o caminho para a terra prometida. Você sabe que eles ficaram 40 anos. Muitos não entendiam que estavam livres do Egito. Muitos ainda trouxeram ali para o deserto coisas como se eles fossem escravos. E eles não eram livres. Por quê? Porque está aqui dentro. Então, muitas vezes, você acha que você é refém desse seu temperamento, é refém desse seu comportamento para o resto da tua vida. Eu quero dizer que não, é possível mudar. E a mulher antifrágil, o antifrágil, ele muda, ele vence. Sabe, acho que uma da maior característica do antifrágil é você se permitir se quebrar, chorar, você se despedaçar, mas você se levantar, você falar: não, eu vou conseguir, não, eu vou refazer, não, eu vou mudar a maneira de falar, não, eu vou mudar a minha maneira de agir, não, eu vou mudar, é possível, é possível. Ah, eu não tenho uma língua controlada, mas eu vou controlar. E você vai de dia após dia controlando, né? É você não ser mais comandado pelas tuas emoções, pela tua língua, pela tua arrogância, pela tua altivez, pelos teus pensamentos, pela tua carne. Todos os dias você decidir.
aqui na minha aula, o que eu quero deixar para você é, você precisa decidir todos os dias. Ter domínio próprio, ter o autocontrole é diário. É uma decisão diária que nós temos que tomar todos os dias. As pessoas e as circunstâncias não precisam mais nos dominar. Elas não definem se o nosso dia será bom ou ruim. Então, pessoas e circunstâncias não definem se o nosso dia será bom ou ruim. Pessoas e circunstâncias não definem se o nosso mês ou se a nossa vida será boa ou ruim. Essa decisão está nas nossas mãos. Vocês estão entendendo tanto que é importante a nossa decisão? Tudo passa por nós, então é muito importante você querer vencer. Então, eu quero dizer para você, você que diz aí que está me vendo, me ouvindo, assistindo, dizendo que não é possível, eu quero dizer que é possível, basta você querer. É possível, basta você tomar uma decisão. O último versículo dessa aula, para a gente fechar, está em Romanos 8, 8, 9, diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, o que eu quero dizer para você? Que, mas eu nasci assim, mas eu aprendi assim, mas é minha personalidade. Mas é possível você mudar. Eu sei que existem personalidades na nossa essência que elas são nossas, mas nós podemos mudar. Sim, eu mudei, gente. Eu falo para vocês porque eu mudei muito. Meu Deus do céu, como eu mudei. E ainda tenho que mudar muito. Todos os dias eu tenho que mudar. Todos os dias eu peço para Deus para ser uma mulher melhor, para ser uma esposa melhor, para ser uma mãe melhor, para ser uma líder melhor. Por que disso tudo? Porque eu sei que Deus tem grandes coisas para a minha vida. Eu quero ter um casamento melhor, eu quero ter um relacionamento com meus filhos melhor, eu quero ter sucesso na minha vida profissional. Mas para ter sucesso na vida profissional precisa ter domínio? Completamente. Pessoas que não têm autocontrole, não têm controle das emoções, elas não conseguem ter sucesso profissional, não. É um desastre. Então, pensa nisso que eu estou dizendo para você. Busque ter controle emocional. Busque ter autocontrole. Não permita ser roubado. Não permita não ir para um novo nível na tua vida por causa de você mesmo. A decisão é sua. Ok? Então, vamos encerrar a nossa aula de hoje. Essa é a minha aula para você, o conteúdo maravilhoso. Eu quero que você encaminhe, compartilhe esse conteúdo com uma pessoa que precisa ouvir isso que eu acabei de dizer. Pessoas que precisam mesmo falar assim, nossa, a minha amiga fulano, alguém da minha família precisa ouvir isso. Manda para ela, compartilha. E se inscreva no meu canal do YouTube, Priscila Rodovalho Cunha, nas minhas redes sociais. Tá bom? Fica com Deus, um grande beijo, até mais.